Certo? Boa noite. Que alegria encontrá-los aqui. Espero que vocês estejam vindo aqui com frequência, porque eu não estou, né? Mas fico feliz em poder estar aqui na nossa casa, que tanto amor nos traz, tanta alegria nos dá, e poder passar uma noite agradável, bater um papo com vocês. E hoje, como eu estava conversando com o Neto, já faz tempo que a gente não faz um bate-papo aqui de perguntas e respostas, tentar esclarecer alguma coisa. Então, por alguns minutos, a gente faz uma reflexão para instigar alguma dúvida, alguma coisa que possa surgir. E eu peço que participem, tá? Tanto vocês quanto as pessoas que nos acompanham pela internet, no Instagram, no Face, que está aí, né, Neto? E no Face lá, é só mandar as perguntas lá, o Neto vai tentando acompanhar e passar para nós. E vamos tentar bater um papo. Eu acho que fica mais instrutivo. Esses dias eu fiz algumas palestras fora. E a gente às vezes pega um tema, fala, fica interessante para uns, para outros não. Agora, quando a gente faz um bate-papo, perguntas e respostas, acho que fica interessante a todos, porque o assunto vai de acordo com aquilo que a gente quer ouvir, quer saber. Talvez fique mais instrutivo a todos nós. Tudo bem? Então, vamos fazer uma prece primeiro, aí depois as nossas garotadas vão para a nossa sala de evangelização. Vamos fechar os nossos olhos, serenar o coração, a mente, os pensamentos, para que nessa noite a gente possa sintonizar com uma consciência maior e mais alta do que a nossa. Essa consciência de Jesus que nos acolhe, que nos ama, que busca nos direcionar a todo momento para um caminho de rendição, um caminho onde a gente possa, com a consciência esclarecida, compreender as nossas dores e transformar cada uma delas num grande ensinamento. Que a gente possa, através dessa noite de reflexões, sentir-se acolhidos e amparados por essa pátria amorosa que nos guia e que nos ama. Que assim seja. Vamos lá para a turminha, acompanhar a tia Cris. E sábado tem festa, hein? Aproveitar, agradecer a todo mundo que nos ajuda com as campanhas aqui da Casa Espírita. Graças a Deus, a gente tem sempre muito amparo, né, quando nós realizamos as campanhas aqui. E além de poder atender a nossa instituição, a gente consegue ainda compartilhar com outros locais, com outras instituições também que prestam algum tipo de auxílio social. Isso é maravilhoso, né? A gente suprir a nossa necessidade de poder ainda ajudar mais pessoas. Acho que o grande propósito da nossa vida é justamente esse, né? Não conseguir coisas para que a gente fique acumulando, enaltecendo-se, não só de valores, mas tudo, né, que a gente possa compartilhar na nossa vida, eu acho que vai de encontro com a proposta de Jesus para nós, de aprendermos a amar mais as pessoas. Quando nós estamos aqui encarnados, outro dia, durante uma reflexão, nós falamos qual que é o objetivo da vida, né? Todo mundo pensa, é evoluir, é estudar, é progredir. E eu falo, não, o objetivo da vida é viver. Onde a gente possa realmente viver, onde encontrar prazer na vida, independente da situação que ela se encontre. Independente das provações, das expiações, da maneira que ela esteja nos colocando hoje. Estava lendo uma mensagem aqui com o Neto e a Clara ela é muito produtiva comigo referente às coisas que eu vivo, normalmente. E as coisas que eu vivo me dá a condição de poder auxiliar alguém de alguma maneira, seja pela mensagem, seja pela experiência. E em uma das mensagens ela fala que a vida é um algo divino, que nem a nós pertence a vida. Porque na vida nós podemos viver, mas não podemos fazer nada além dela. Nós podemos pôr fim à vida, como Chico dizia, a única coisa que a gente não consegue deixar de fazer é viver. Se a gente tentar atentar o próprio corpo, estaremos vivos na pátria espiritual. Qualquer coisa que a gente tente fazer contra a própria vida não vai funcionar, porque a vida é algo eterno e imortal. Então, o único poder, segundo ela, que Deus nos dá é o de escolher. E a escolha, hoje, é a nossa renúncia para todas as coisas. Porque através da escolha, nós estamos ditando o que será do nosso dia de amanhã. A partir das escolhas, nós estamos moldando o nosso destino.
Pararam para pensar sobre isso? Diante de todas as circunstâncias, nós temos ainda o livre-arbítrio e o direito de escolher. E a partir do momento que ganhamos o direito de escolher, ganhamos também a responsabilidade pelo que nós escolhemos. Podemos, diante de facilidades, de tentações, de gostos, de ganâncias, de prazeres, de muitas coisas, ganhar a oportunidade da escolha. E aí nós vamos decidir se aquilo que nós iremos escolher no futuro nos fará bem ou mal. E uma coisa que eu falo, né? A gente lê lá no Evangelho: pedis e obtereis. Como se fosse algo simples, é só eu pedir a Deus e Deus vai me dar. Só que é complexo que às vezes a gente pede tantas coisas a Deus e parece que Deus não nos ouve, né? Ouve outras pessoas, mas não ouve a nós. Porém, segundo a própria Bíblia, o próprio Evangelho, tanto em Tiago quanto Paulo, eles falam que quando a gente pede, não obtém, é porque nós não sabemos como pedir, não sabemos o que pedir. Porque as nossas escolhas, às vezes, elas vão ser tão erradas que Deus, às vezes, nem nos concede isso como um grande aprendizado para nós. Agora, como crianças mimadas, não conseguimos enxergar isso na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar os benefícios que a vontade divina tem sobre as nossas vidas. Por muitas vezes, eu me peguei pensando, se eu tivesse a oportunidade de me encontrar com Jesus, como muitos apóstolos, muitas pessoas tiveram essa oportunidade, de olhar nos olhos deles assim e fazer um único pedido. E eu fico pensando que Jesus chegava de frente com aquelas pessoas e dizia: o que queres que eu faça? Ele dava a oportunidade de você pedir o que quiser. Você já parou para pensar se em algum momento você estivesse de frente com ele e ele falasse para você: o que queres que eu te faça? Se você saberia o que você iria escolher naquele momento? Porque você tem uma escolha e 1 milhão de renúncias para fazer ali, né? Porque um único desejo pode fazer com que a gente tenha que abrir mão de muitas outras coisas. Porque às vezes eu falo: eu queria ter paz na minha vida. Eu queria deixar o meu coração serenado. Eu queria ter tranquilidade. Eu queria não ter problemas. Eu queria não ter aflições. Você já parou para pensar o quanto de coisas nós precisaríamos deixar de fazer para não ter essas aflições? Porque muitas das coisas que nós sofremos hoje, muitas das aflições que nós vivemos hoje, são de escolhas que nós tivemos. E para deixar aquilo para trás, nós vamos ter que deixar tantas outras também. Se a gente fica pensando, né? A condição que nós estamos vivendo hoje, o nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de amarguras que as pessoas vêm sofrendo, a quantidade de pessoas que vêm tirando a vida por razões assim tão, para nós, né, que estamos olhando, tão banais, mas para elas tão sérias, tão agravantes, que fizeram isso, né? Não cabe a nós julgar. Mas a quantidade de coisas que está nos tirando o gosto daquilo que nós somos. Seres vivos, né? Seres criados para viver e aprender a amar. A única coisa que cabe a nós é aprender a amar. Só que o nosso amor, ele é muito relativo. Ele é muito amor de paixão, amor de apego. Nós não conseguimos ainda amar na essência de que Jesus nos coloca como esse amor. Porque lá no capítulo Moral Estranha, Jesus fala: aquele que amar mais seu pai, sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o seu irmão ou sua irmã mais do que a mim não é digno de mim. Não é estranho ouvir Jesus falar isso? Parece que ele está melindrado, né, com ciúme do nosso amor. E fala: se você gostar mais dele do que de mim, você não é digno de mim. E não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando com um amor igualitário. Se você não me amar igualmente, você ama seu pai. Se você não me amar igualmente, você ama o seu irmão. Se você não amar a todos por igual, enxergar cada pessoa, cada um aqui como um irmão,
É só olhar aqui, está muito fácil da gente entender isso. Nós não temos a capacidade de amar um ao outro aqui dentro da mesma maneira que nós amamos o que é nosso. Eu não tenho condições de amar uma pessoa que, por exemplo, como eu amo um filho meu. Por quê? Porque o meu amor é de apego. O meu amor pelo meu filho é de interesse. Por quê? Porque o meu filho, a presença dele faz bem a mim. O filho dos outros, a presença dele faz bem aos outros. Então eu não tenho ainda entendimento suficiente. Entendimento até tenho, mas eu não tenho condição de colocar esse amor em prática. Aí quando nós entendemos essa essência do amar igual, e vamos lá no trecho onde os fariseus questionam a Jesus de qual seria o maior dos mandamentos, ele fala amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E vejam que a gente não sabe nem amar a si mesmo com igualdade. Porque quando a gente traz nesse amor romântico, o amor de posse, a gente até tenta trocar nós pelo próximo. Eu daria a vida por um filho meu. Se tivesse vindo um carro desgovernado dele na frente, eu empurrava e pulava na frente do carro. Se alguém fosse dar um golpe nele, um tiro, eu sou capaz de entrar na frente. Isso é amor? Veja o quanto que é a relação de apego. O sacrifício feito de uma maneira assim, talvez irracional, não simboliza amor. Não nos traz mérito se ele tiver depois de algo que a gente pratica coberto de ódio. Então vê o quanto relativo é esse entendimento que ainda a gente tem sobre a própria vida, sobre o amor próprio. Porque se a gente não encontrar o poder de que esse amor enrustido em nós possui, nós não vamos ter capacidade de amar as pessoas que estão à nossa volta. Porque se a gente não consegue ser feliz, eu não tenho condição de fazer uma outra pessoa ser feliz. Nós temos que buscar nas relações, nos relacionamentos, no convívio, um equilíbrio entre todas as partes. E não só dentro da nossa casa. Dentro da casa é o principal ali, né? O primário, né? Onde a gente faz a escola para poder viver fora. Mas nesses relacionamentos, a gente buscar encontrar o que a pessoa nos traz de benefício para descobrir o amor que há em mim. E às vezes a gente fica numa relação de atender uma necessidade da pessoa para ver se ela atende também uma minha, se ela supre uma minha. Quando, na verdade, as necessidades próprias somos nós mesmos que temos que suprir no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos afasta desse grau de sofrimento e de ignorância. Por quê? Porque ele vai nos afastar das escolhas ruins que nós começamos a falar lá no começo. Se eu me conheço, eu sei o que me faz bem. Se eu sei o que me faz bem, eu não vou escolher aquilo que me faz mal. Porque se a gente continua tendo hábitos, continua tendo vícios, atitudes que nos geram algum constrangimento, que nos geram algum sofrimento em algum momento, nós estamos ainda destinando a nossa vida a essa dor, a essas amarguras. Então, se às vezes Jesus chegasse na minha frente e falava, o que queres que eu faça? Eu falar, Jesus, eu quero que você arranque toda essa amargura que eu sinto hoje no meu peito. Aí ele fala, tudo bem, você vai ter que te parar de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Suas amarguras irão acabar. Aí de repente fala, mas eu não queria parar de fazer isso. É tão comum, né? No ramo que eu atuo dentro da casa espírita, com a psicografia, as pessoas chegarem e falam, nossa, eu queria tanto fazer o que você faz. Por quê? Porque eu sou médium, só que eu sei que eu estou ferrado, porque eu não estou cumprindo com a minha missão. Olha que comentário burro, né? Porque a pessoa sabe, diz que sabe que está ferrada, está consciente disso, continua fazendo. E aí joga a culpa em quem? Em Deus. Por quê? Porque Deus beneficia mais um do que o outro. Deus nos dá tudo por igualdade. Tudo. A vida por igualdade. A quantidade de vida por igualdade também. Porque dentro da eternidade nós iremos reencarnar quantas vezes forem preciso. E nos dá o livre-arbítrio por igualdade. Todo mundo tem o direito de escolher. Todo mundo tem o direito de pensar, de co-criar a própria vida, né? Às vezes a gente fala, mas não é por aí, Diego, porque
nós temos aqui condição de viver tranquilamente, enquanto tem pessoas que são acamadas, que já nasceram com uma deficiência severa ou com alguma coisa que não lhes dá a condição de viver igual a nós. No aspecto material, talvez isso tenha um peso. Agora, nas projeções das vidas futuras, aquilo que nós enxergamos com deficiência pode ser uma grande eficiência para uma progressão espiritual. Porque vamos colocar lá, as pessoas querem, muitos espíritas, querem taxar aquela lei antiga, mosaica, do olho por olho, dente por dente. Falou, você fez alguma coisa, você vai pagar. A lei de causa e efeito, ela é assim, para muitos espíritas. Porém, a lei de causa e efeito é uma lei de amor, é uma lei divina. Então, sendo uma lei de amor, uma lei divina, ela não vai ser uma lei punitiva. Ela vai nos dar o quê? O direito de escolher também. Então, se lá atrás, por exemplo, eu fiz alguma coisa ruim com os meus olhos, eu julgava as pessoas ou por raça, por qualquer coisa assim, era separatista, vamos dizer assim, pelo olhar, nessa encarnação, então, para mim não julgar, eu venho cego. É muito fácil, né? Eu acho que é muito fácil. Ah, não julga ninguém. Por quê? Porque não enxerga. Porque se enxergasse, estaria julgando. Mas e o pensamento? O pensamento continua ali atuando, né? Às vezes a gente fala para uma pessoa cega, tá vendo essa pessoa na sua frente? Então, que linda que é. Não, ela é toda assim, toda deficiente, tá faltando isso. E aí você fala, meu Deus, né? Olha, não vou nem tocar. Vê o quanto que a gente é preconceituoso, mesmo sem ter a necessidade de enxergar. Agora, se nós encaramos isso como uma ferramenta aonde esse não poder mais julgar vai me ensinar a enxergar todas as pessoas da mesma forma, já deixa de ser uma deficiência, né? Passa a ser uma grande de uma oportunidade de crescimento. E tantas outras condições materiais a gente consegue enxergar dessa maneira, sem ficar questionando, sem ficar julgando, sem ficar falando fulano é mais beneficiado do que eu, o outro tem aquilo, o outro não tem, e essa pessoa não pode viver igual você porque ela tem nasceu com um problema, entendeu? Então, se a gente olhar pelo aspecto material, nós nunca vamos enxergar Deus, nunca vamos ver igualdade. Agora, se a gente entender que essa lei de causa e efeito ela vai nos permitir viver oportunidades de renúncia, de amor, onde nós iremos escolher as nossas provações, sejam elas quais forem, para que elas nos tragam algum progresso. Esses dias, eu nem sei onde eu estava fazendo uma palestra, mas veio uma reflexão na hora ali. Como eu falei, né, a gente escolhe as nossas provas. Segundo os espíritos falam que nós escolhemos o nosso planejamento do que vir e viver aqui. Aí quando nós estamos aqui realmente vivendo essas expiações, essas provas, essas dores, a gente fala, não é possível que eu escolhi isso. Onde que eu estava, né, com juízo quando eu escolhi uma coisa dessa? É muito normal, a pessoa chega na casa espírita e fala, olha, um filho desencarnou, um marido, uma esposa, quem for. Fala, mas você escolheu isso. Fala, você está retardado, né, que eu escolhi um negócio desse. Como que eu vou escolher passar por tal dor, por essa expiação? E aí eu resumo na seguinte maneira, para que a gente consiga entender que isso é possível, essa escolha é possível. Enquanto nós estamos na pátria espiritual, seja por qual religião, qual doutrina for, nós sempre temos a ideia, nós estamos num mundo espiritual, vivemos a Terra e retornamos a essa pátria. Então não é um entendimento somente da doutrina espírita. E nesse processo de vir até a Terra, nós passamos por um planejamento. Escolhemos algumas coisas para vivenciar aqui, para que a gente possa progredir. E conscientes de que nós somos almas, que passaremos um período na Terra, seja por provação, seja pelo que for, e retornaremos à nossa realidade depois, a gente tem consciência que aquilo ali é uma ilusão. É uma história que nós iremos montar e viver uma personagem. Então, quando nós vamos projetar essa vida nossa, é como se nós aqui na Terra fôssemos sonhar com alguma coisa. Se eu falar para vocês, falar, olha, vamos passar por um procedimento doloroso. Qual? A gente vai ter que arrancar as duas pernas.
Só que você tem a opção de arrancar essas duas pernas aqui e continuar sem elas, ou sonhar que você arrancou essas duas pernas e quando você acordar você tem elas de novo. O que você escolhe? Sonhar. Por quê? Porque daqui nós temos a certeza que o desdobramento e o sonho é algo passageiro, algo transitório. Nós temos essa certeza. Enquanto espíritos, nós temos a certeza de que a vida encarnada é algo passageiro e transitório. Então nós escolhemos sim nos voluntariar a dores e sofrimento, porque temos a noção de que é passageiro. Então não é Deus que nos pune, Ele nos dá a liberdade de escolher. Só que toda escolha, como eu falei, vem em seguida de uma renúncia de muitas coisas. Se nós escolhemos o bem, nós temos que renunciar ao mal. E vice-versa. Se nós formos optar em fazer o mal, que é um direito nosso fazer, se quiser, nós iremos renunciar às coisas boas também, inclusive a felicidade, a paz, a tranquilidade, a serenidade, a fé, a resiliência. Vamos ter que abrir mão de todas as virtudes se quisermos andar de outra maneira. Não tem como a gente jogar nos dois times, né? Vamos dizer assim. Não dá para servir os dois lados. Alguém tem uma pergunta para fazer? Vamos lá. Acho que o microfone está sem bateria. Eu repito aqui. Tá. A pergunta é, hoje é aniversário da minha avó, no caso, mãe dele. Se ela comemora isso lá, ou se como que ela sente esse momento lá. Vamos dizer assim, toda a memória nossa aqui hoje reflete nela lá. Então a nossa saudade, os nossos pensamentos, as nossas lembranças causam benefícios nela pela lembrança, pelo amor, pelo o que nós estamos constituindo aqui, tá? Mas a questão de, tipo, é meu aniversário hoje, vamos fazer uma festa aqui, vamos parar tudo, não é, vamos dizer assim, da mesma maneira que aqui, porque o tempo, no plano espiritual, ele é eterno. Então, ele não possui ciclos, como nós. O nosso tempo é perecível. Por quê? Porque o nosso corpo é perecível. Agora, o tempo para o espírito, não. Mas esses dias, tanto aniversário, lembranças, sejam elas quais forem, nós remetemos a eles, sim, uma massa energética, né, vamos dizer assim, que faz com que eles sintam, sim, a alegria que esse dia representa a eles. Entendido? Chico fala da mesma forma da prece, né? O Chico falava que uma prece, quando ela é feita com amor, né, com o coração para uma pessoa, chega ali como uma flecha de luz em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Ou seja, quando nós estamos aqui, lembramos com carinho de alguém, essa pessoa ela vai se sentir iluminada, ela vai se sentir com essa energia que o nosso coração está emitindo a ela. Entenderam? Mais alguma? Vamos lá. Relativamente sim, mas não com a consciência do que está acontecendo, entendeu? Porque assim, o espírito é uma energia, é um endereço. Quando nós fazemos a sessão de psicografia aqui, por exemplo, eu falo que aquela ficha é o endereço espiritual da pessoa. Então ali possui que uma energia que faça eu, como médium, identificar a pessoa, entendeu? Porque eu não conheço todos os espíritos. Se você chegar e falar, eu quero uma carta do João, chegar um espírito aqui, qualquer um, e vai falar, eu sou o João, vou escrever, eu posso aceitar. E se não for, entendeu? Mas agora, com essa energia que as pessoas nos entregam, nós conseguimos identificar quem é o espírito, por essa sintonia de amor, né? Então, se a pessoa já desencarnou e reencarnou, é o mesmo espírito, ou seja, é o mesmo endereço, é a mesma energia, mesma consciência. E se daqui a gente está orando por ela, ela está recebendo os benefícios dessa prece da mesma forma, entendeu? Mas talvez ela possa sentir um bem-estar, ou às vezes está em outra sintonia e não reconhecer, mas ela não tem consciência, tipo, estão rezando por mim porque é o aniversário da encarnação passada, entendeu? Mas a energia, ela se recebe sim.
Oi? Como assim? O sonho, para nós, enquanto estamos aqui, é um desdobramento, né? Desdobramento quando o corpo descansa e o espírito nosso se emancipa. Emancipar, ele deixa o corpo e vai para a vida espiritual. Então, assim, nos sonhos, é muito normal a gente cruzar com pessoas já desencarnadas, com pessoas que nunca imaginou quem seja. Enfim, são momentos de encontros. Existem muitos e muitos e muitos relatos, assim, através de cartas, do espírito vir contar sobre o sonho que a mãe teve. Aconteceu que uma vez, acho que foi com a Celina. A Celina não está aqui não, né? Não. Foi com a Celina. Teve uma sessão no sábado, a mãe dela não escreveu. Aí no domingo eu vim no almoço e entrei no quartinho e continuei escrevendo algumas cartas dos trabalhadores que não tinham escrito na sessão, porque os seus entes tinham dado espaço a outras pessoas. E numa dessas, a mãe da Celina escreveu e falou sobre o sonho que a Celina teve do sábado para o domingo. Entendeu? E aí a Celina viu que na hora que ela leu a carta, ela falou, olha, eu sonhei com isso essa noite. E ela falava, relatava sobre o sonho, entendeu? Então é o quê? Uma comprovação de que há esse encontro realmente. Porém, para nós aqui, o sonho ele fica um tanto quanto desmembrado, vamos dizer assim. Segundo André Luiz, nós, no momento dos sonhos, no primeiro estágio ali, onde a gente começa esse desdobramento, a gente se liga às coisas que nós estamos mais apegados no nosso dia, na nossa vida. Tanto que às vezes a gente fica tão pensativo antes de dormir numa coisa e começa a sonhar com aquilo. Ou dorme com a televisão ligada e sonha com alguma coisa que está acontecendo ali, entendeu? Por quê? Porque é uma influência do meio que nós estamos. E o que acontece? Nós temos um poder, né, de imaginar coisas, vamos dizer assim. Se a gente parar aqui e começar a montar uma cena qualquer, a nossa mente consegue produzir essa cena. E se a gente não cuidar, parece que nós estamos vivenciando aquilo. O nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa vida, ele não identifica o que é real e o que é a minha imaginação. Se a gente começar... com minha avó, por exemplo. Minha avó contava as histórias de assombração do sítio lá, eu me arrepiava tudo, me cagava tudo. Só que eu não estava vendo nada, não estava vivenciando aquilo, só que o meu corpo estava reagindo. Se a gente começar a falar de uma comida aqui, por exemplo, vai todo mundo começar a salivar a boca. A gente não está vendo, não está sentindo cheiro, não está fazendo nada, mas o que? O meu corpo está processando aquilo. Então veja que a gente não consegue identificar. Então nós conseguimos assim criar um ambiente dentro da nossa mente e parecer com que aquilo seja uma realidade. Quando nós começamos a esse estado do sono, muitas vezes esse pensamento nosso ele é tão intenso que parece que nós estamos vivendo aquele pensamento. Então fica pouco conturbado. Por isso que a gente vive muitas vezes coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso apego aqui. Quando esse sonho ele entra numa outra faixa de desdobramento, algo mais profundo, a gente consegue esse intercâmbio, essa participação, esse convívio com pessoas que nós já convivemos, com parentes, sejam quem for. E às vezes a gente acorda e fala, meu Deus, eu não lembro do que falou, não lembro o que aconteceu, ou mistura tudo. Eu estou aqui, de repente eu estou lá na ponte, de repente eu estou no sítio, eu estou embaixo da ponte e volto para cá. Fala, nossa, que sentido, sonho louco a gente fala, né? Mas por quê? Segundo aqueles institutos que estudam, né, os sonhos, a nossa consciência, enquanto nós estamos dormindo, ela não tem capacidade de armazenar da mesma maneira que enquanto nós estamos encarnados, nosso cérebro. Quando a gente dorme, esses sonhos eles são frações que a gente consegue guardar. Tipo, você guarda 3 segundos de um sonho, mais 5 de outro, mais 3 de outro, de intervalos. Ou seja, você acorda com 15 segundos de lembrança de uma noite de 10 horas de sono. Vamos exagerar, né? Aí você pega e tenta juntar aqueles 15 segundos como se fosse uma única história. Eu falo que é pegar um livro de 300 páginas, ler a 1, a 50, a 70, a 180 e a 200 e querer contar a história do livro. Entendeu? Não vão se juntar, porque esses capítulos estão ausentes ali. Então, quando nós acordamos, é difícil a gente falar, vou interpretar o sonho por completo. Ou lembro do sonho com exatidão, passo a passo. Os sonhos que a gente lembra normalmente é porque nós estamos com o corpo mais disperso, né? Então, nesse momento, a gente tem uma capacidade de armazenar e acordar com aquela memória. Pessoas que têm sono mais leve têm a gente chama até de mediunidade sonambúlica, que é uma mediunidade através dos sonhos, né? Um intercâmbio através dos sonhos com os espíritos. Então, nós temos sim
o contato com eles e eles têm as lembranças, óbvio, de que estão em contato conosco. Certo? Era essa a pergunta? Então tá bom. Porque eu expliquei um monte de coisa e de repente eu pensei, de repente nem falando o que você me perguntou. Me perguntei, chefe? Não, que benção. Eu gosto de conversar aqui. Oi. Deve. É uma má interpretação, né? Isso daí. Porque Chico fala, quando perguntam assim a relação do choro, que ele fala: as lágrimas do desespero podem interferir na vida daquelas pessoas que estão no plano espiritual. Tá? Então, a lágrima da saudade, da dor, até do primeiro sofrimento, que eu vou falar, é impossível a gente não sofrer em primeiro estado, entendeu? Elas são naturais. E falar para alguém tentar conter isso é loucura, tá? É loucura. Então, ela não vai fazer mal, até porque o espírito também está nesse processo, vivenciando um luto da outra parte. Porque nós estamos despedindo de uma pessoa, ele está se despedindo de todas elas. Porém, do lado de lá, vai reencontrar com tantas outras que vão lhe servir auxílio. Parentes, amigos, mentores, quem seja. Nunca fica só. Tá? E quando ele fala dessas lágrimas do desespero, é aquele choro do desespero, tipo, de pensar em tirar a própria vida. Entendeu? De eu pensar em desistir e largar tudo, abandonar tudo, porque eu não vou ser capaz de viver sem essa pessoa. Então, isso pode causar algum tipo de sofrimento. Porém, nós temos que ter consciência de que nós não estamos ligados com eles o tempo todo quando eles estão no plano espiritual. Eles vão estar tanto no mundo espiritual. Se a gente pegar a obra do Nosso Lar, por exemplo, todo o tempo que André Luiz ficou lá, o que ele vivenciou não interferia na vida da família dele. E o que a família dele estava fazendo naquele período também não interferia no que ele estava fazendo do lado de lá. Entendeu? Tanto que o segundo livro, ele teve a oportunidade de vir visitar a família 10 anos depois do seu desencarne. Entendeu? Então foi um processo que ele precisava de uma adaptação, que ele naquele estado que ele era orgulhoso, precisava de uma consciência. Então você vê que não tinha. Se a família estivesse em pranto, sofrendo, amargurada, ele não estava sabendo disso. E se ele, daquela mesma forma, não estava interferindo, porque tem essa separação dessa vibração. Então, eu creio, acredito e falo isso, né? Quando esses estados de desespero, tem um livro até que eu recebi uma vez, era sobre uma pessoa que tinha desencarnado e a família estava passando por um processo ali um tanto quanto conturbado após o desencarne. E ela queria fazer a visita ao lar. Só que se trouxesse ela para o lar naquele estado que a casa se encontrava, ia ficar um lugar ruim, tipo, poderia interferir negativamente nela. Porque ela fala, meu Deus, eu saí de lá e acabou com tudo, né? Vamos dizer assim, né? Agora estão tocando fogo no parquinho. Você imagina você e os seus herdeiros começar a se matar por causa de herança, entendeu? E você ter ciência disso. Fala, nossa, o que eu deixei para eles, né? Então, pode causar algum constrangimento. E esse espírito, ele narra que ele chegava assim, para conseguir matar essa saudade do convívio, ela ia até uma sala, e essa sala, ela projetava a casa dela como se fosse uma realidade virtual. Desses óculos que a gente tem hoje, né? Só que lá era uma sala realmente inteira projetada, e ela interagia dentro da casa, as coisas dela, da família, via as pessoas ali. Era como se ela estivesse dentro do próprio ambiente, para matar essa saudade, para confortar o coração. E assim, ela não tinha esse acesso às informações. A gente acha que os espíritos sabem tudo, né? E não sabe. O Gabriel, no livro 3, ele fala que quando a avó dele caiu, teve passar por uma cirurgia, que aí ela ia ser anestesiada e ele ia vir para conversar com ela nesse estado de desdobramento, ele só ficou sabendo que ela tinha caído e machucado depois. Não sabia antes que ela ia cair, não sabia que já tinha caído. A gente acha que eles têm ciência de tudo, né? Mas não, da mesma forma que a gente não tem consciência, por exemplo, não sei o que está acontecendo com os meus filhos lá em casa, agora, nesse instante.
Então, eles têm essa separação, entendeu? Mas, quando a gente vai falar de choro, eu uso dois exemplos assim que me tocam muito e me permitem chorar. Primeiro é Maria. Maria de Nazaré, quando vai estar lá à beira da cruz, vendo a cena do Calvário, vendo o filho sendo assassinado injustamente, ela chora. Mas chora. Mãe do Cristo. Pessoa que foi escolhida para dar vida à maior alma que habitou a terra, que veio para nos ensinar o amor. Teve ali em contato com ele o tempo todo, ciente de quem ele era, sabia de tudo sobre a vida espiritual. Chorou. E outro, que eu acho ainda mais tocante, o próprio Jesus. Jesus, quando ele estava em viagem, que ele encontra com Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e chegam nele e falam, aquele que tu mais ama está morto. E fala sobre Lázaro. Aí elas dizem, né, ele dorme profundamente há dias. E aí Jesus fala, não, ele está morto. E Jesus chora. Jesus chorava. Por quê? Porque ele sentiu naquele momento ali o que acontecia com um amigo dele. E ele volta lá para levantar, né, para acordar Lázaro, né? Diz que é para fazer a ressurreição de Lázaro. Mas ele vem ali com lágrimas nos olhos. Então, se Maria, a mãe que mais ama, se Jesus, aquele que mais ama, teve esse momento de emoção, quem somos nós, né, para não chorar? Ou quem somos nós para olhar para alguém e falar, você não pode chorar? Eu acho que é egoísmo isso daí. Até porque essas pessoas, elas são orgulhosas. Fala assim, olha, não pode chorar. Por quê? Porque vai atrapalhar. Tá, aí quando desencarna alguém perto deles? Aí a pessoa quase se mata para não querer chorar. Mas tá ali, transbordando. E tá tudo no evangelho que fala, não é sobre aquilo que a gente faz, mas sobre aquilo que a gente faz e pensa. Aquilo que a gente sente e pensa, entendeu? Então não adianta eu pegar e conter todas as minhas lágrimas, sendo que o meu coração está dilacerado, sendo que o meu pensamento está dilacerado. Então é importante pôr para fora assim, porque é uma expressão do corpo, são emoções. São partes humanas nossas. E Jesus e Maria mostram isso como partes humanas. Chico chorava. Quando os irmãos dele vieram desencarnar, ele chorou. Quando a mãe. Então quem somos nós, né, para querer julgar? Eu falo que tudo isso, né, muitos espíritas vão criando através do tempo como se fossem leis, né, como se fossem dogmas da doutrina. E eu acho uma profunda ignorância. Uma profunda falta de amor, uma profunda falta de consolação. O espiritismo não é o consolador prometido? Tem muito centro espírita que só serve para dar porrada na gente, não serve para consolar ninguém. Não sei de onde criaram essa ideologia, né? Estão juntando religiões pré-históricas com uma religião de consciência, uma religião de aprendizado, de amor. E isso acaba, assim, desfigurando o coração de pessoas que precisam de amparo, que buscam na doutrina espírita muitas vezes um acolhimento. Certo? Eu que agradeço. Outra. Vamos embora mais cedo hoje. Uma outra. Os obsessores que você carrega muito pesado que aciona até o cinto. Mas quando você fizer isso, se ele tiver sem cinto, freia. Vai que ele bate a cabeça no vidro. Não. Assim, existem situações que o espírito, através do ectoplasma, que é uma matéria em quarto estado, vamos dizer assim, né? Sólido, líquido, gasoso e o plasma. O ectoplasma é uma energia pelo qual o espírito consegue fazer algumas coisas, tipo um efeito físico. Barulhos, vozes, às vezes derrubar algum objeto, mudar alguma coisa de lugar. Só que isso é uma coisa assim, extremamente difícil de acontecer. Precisa de um médium
para doar esses fluidos, porque uma vez que o espírito já não os possui mais enquanto desencarnado, e assim, uma fonte gigantesca desse fluido para conseguir um efeito físico entre nós. É algo muito mais raro. Antigamente era mais comum, por quê? Porque os médios eles eram menos intelectualizados. Não estou chamando médio de burro, tá? É que o médio era menos conhecedor das faculdades psíquicas do espírito. Hoje, com a mediunidade, nós entendemos a psicofonia, a psicografia, a psicometria, muitas faculdades que são faculdades psíquicas. Elas não precisam de elementos, assim, por exemplo, uma faculdade de cura. A mediunidade de cura ela é física, ela precisa desse ectoplasma, dessa energia. Uma mediunidade de psicografia, não. Entenderam? Então, assim, é algo muito mais raro, vamos dizer assim, um médium que possua toda essa energia para doar. Então, mas é possível, sim. Só que no teu caso, que já foi o meu caso, a S10 saiu com um defeitinho de fábrica que ela tem um sensor do lado do pé esquerdo ali embaixo ali, que ela trava e acusa o cinto do lado. Já fui atrás de pesquisar. Que eu achei que eu tinha um espírito do meu lado também, ué. Eu usei o obsessor de peso, então. Enxergamos. No dia da sessão, principalmente. Porque a sessão nos dá, assim, a clarividência, que é a faculdade de enxergar espírito. Muita gente confunde a clarividência do que a visão física. Tá? Acreditam que, o Diego vê espírito. Acredito que eu vejo todos os espíritos como eu estou vendo vocês aqui. Não são todos. Tem que ter uma frequência de luz do espírito, luz visível, tá? Não é luz de espírito de luz, não, porque normalmente os que eu enxergo não tem tanta luz assim, não. Tem que ter uma frequência ali para que eu consiga captar, enxergá-los e vê-los, tá? Mas na sessão, vamos dizer assim, extraordinário, quando nós vamos ter essa sintonia com o espírito, às vezes eu não o vejo como nós estamos nos vendo, mas eu recebo uma tela mental desse espírito. É como se eu tivesse uma imagem em alta resolução que eu dou zoom nela, assim, consigo pegar o que eu quiser dela, entendeu? Então, a grande maioria, por ser ainda um processo muito rápido, né? A gente tem essa imagem ali. Às vezes a gente descreve para a pessoa quando vai falar sobre a carta, entendeu? Fala, estava com tal estilo de roupa, ou corte de cabelo, alguma aparência, ou peso, entendeu? Coloração, olho, tudo tem algum detalhe assim que a gente passa que são bem pontuais, né? Tem uma senhorinha lá acho que foi em Campo Grande. Acho que foi lá assim porque o Edson estava junto comigo. E ela não acreditava, era recente a partida do filho, eu estava meio desorientada ali. A hora que ela sentou assim, eu falei, meu Deus, que moleque alto. Aí ela olhou assim, ela falou, ele tinha 1,98. Eu falei, exatamente, parece um cipó, o rapaz, sabe? Então, assim, a gente tem a visão ali e consegue passar na hora, entendeu? Para que crie essa condição da família crer mais, entendeu? Porque a carta ela é relativa. O seu caso, você ainda teve a condição da Adri assinar a carta com a letra dela. Agora, existem tantas outras cartas que não têm assinatura com a letra da pessoa que desencarnou, entendeu? Então, tipo, para você aquilo ali é uma comprovação além das próprias palavras. Agora, para outras pessoas, por exemplo, que não têm assinatura, ela vai buscar nos meados ali algo que comprove para ela, entendeu? Então, às vezes, a clarividência, esses relatos que nós damos do Espírito, é só para fortalecer a fé dela. Para ela ver na mensagem ali e conseguir fazer com que aquilo ali lhe conforte, entendeu? Que a função de uma sessão de psicografia, de uma carta, é consolar pessoas, não é provar nada para ninguém. A pessoa chegar, eu não acredito, eu vou lá na sessão. Eu falei, se você não acredita, fica na sua casa, que você vai lá e vai embora sem acreditar do mesmo jeito. Entendeu? Porque é pessoal, ela pode chegar aqui e, nossa, mas será mesmo, entendeu? Quantas vezes? Só olhar os comentários da minha rede social, ela é só xingando. Então, mas assim, a gente não trabalha para isso, então trabalha pela consolação. E a consolação se encontra da maneira que você encontrou. Não no detalhe, mas sim na essência de tudo, né? Na certeza de tudo. Certo? Que bom. Mais perguntas?
a mediunidade nos animais, você diz? Os animais, ele tem a percepção, sim, né? Mas ele não tem, vamos dizer assim, as funções que as pessoas dizem ter, né? Falar, o gato ele tá lá para proteger, para mandar espírito embora. Não, capaz do gato servir ração pro espírito. O meu, pelo menos, você chega lá e põe no sofá, liga a televisão, né? Então, assim, mas eles têm percepções. Eu acho interessante. Eu lá em casa, quando eu vou psicografar, por exemplo, o gato pode estar onde for, ele vai subir, ele vai lá em cima da carta, ele deita em cima, assim, ó. Aí eu começo a mexer na caneta, ele fica todo agitado no momento que eu vou psicografar. Às vezes ele deita assim, fica olhando pro lado, entendeu? Eu falo, o que será que esse Lazarento tá vendo que eu não tô vendo? Entendeu? Mas os animais têm percepções, sim. Por quê? Todos nós, como somos seres criados pela mesma, vamos dizer, nós somos criaturas do mesmo Criador. Somos todos iguais. Ou seja, todos os nossos corações estão na mesma essência. Não exatamente ainda na mesma sintonia. A função nossa é nos elevarmos para ficar nessa mesma sintonia, que seria a mesma sintonia de Deus. Tá? Hoje reconhece-se que essa coisa que nós acreditávamos antigamente ser uma telepatia, uma sintonia, ai, nossa, pensei na pessoa, a pessoa me ligou. Ah, eu estava aqui lembrando de tal coisa, recebi uma mensagem, entendeu? Aquelas coisas assim que parecem ser coincidências. Mas o que elas são? São ondas eletrocardiogramas. São ondas do nosso coração. Essas ondas, nossa, elas têm essa vibração que chega, vamos dizer, até esse endereço espiritual que é a outra pessoa. E aí elas conseguem se sintonizar. Os animais também possuem isso. Tem um estudo, eu não lembro quem fez lá o estudo, mas eu achei muito interessante. O cachorro, por exemplo, quando ele tem uma sintonia, essa ligação de eletrocardiograma com o dono, que ele sabe quando o dono vai embora para casa. E não quando está chegando perto, pelo barulho do carro. Não. Existem estudos que o cachorro estava em casa, o dono estava a quilômetros de distância. Aí lá no trabalho ele levanta e pensa, vou para casa. No que eu vou para casa, o cachorro levanta a orelha e vai pro portão. Entendeu? E a gente acha, é por causa do barulho do carro, é por causa do... Não, é essa ligação que ele tem, é uma percepção, entendeu? E essa percepção nada mais percepção energética nada mais é do que a mediunidade. Então ele consegue sim perceber seres que estão ali desencarnados, né? Mais do que nós. Até porque eles não têm essa interferência na vida deles como algo negativo. Nós teríamos. Se a gente tivesse a visão aberta para o plano espiritual, a gente não ia conseguir viver, a gente ia viver em perturbação. Você imagina se todo mundo pudesse ver todos os espíritos desencarnados. Tem um monte de gente que fala, ai, nossa, sou louco para ver. Não é. O espírito, assim, ele fala, vamos fazer uma materialização. Pum, apareceu um aqui, não sobra um aqui dentro. Sai tudo correndo. Certo? Mais perguntas? Que bom. Então vamos embora. Ah, já deu 9 horas também. Oi. Ah, que bênção. Já está sorteado? Ah, de número. O problema é depois sair na internet, né? Vai que ganha um parente meu, vão falar que foi armado. Hã? Ele ganhou? Aí. Número 52. Emílio Galhardo. Certo? Só isso? O que ele ganhou? O que ele ganhou? Ah, ganhou uma cesta. Tá aqui do lado. Muito bem. Parabéns para o Emílio Galhardo e agradeço por nos ajudar. Essas rifas, essas doações vão para a gente fazer a nossa festa aqui no sábado para as nossas crianças. Serão mais de 50 crianças, né, Odília? Mais de 50 crianças que vão participar da nossa confraternização esse final de semana. E para quem já acompanhou as nossas festas, sabem como que elas são regradas de coisas. A gente aluga buffet, aluga decoração, brinquedo, dá comida até sair pro nariz das crianças. Eu lembro de um ano, tinha um menino aqui, o Thalisson, né? Ele tá conosco aqui há longos anos já. Ele tava na festa aqui, correndo, comendo. Eu cheguei e falei, Thales, você não quer comer um pastel? Ele olhou pra minha cara e falou, tio, não aguento mais comer, eu vou vomitar. Então, acho que isso é a coisa mais gostosa que tem, né? Porque não é só
uma festa em si. A gente gasta uma grana veiaca, assim, com a festa. Não vou negar, não, mas a gente faz essas campanhas para poder ofertar isso, né, a essas crianças, como uma maneira de participar de alguma coisa diferente, que às vezes, infelizmente, não tem oportunidade na vida de participar de um momento desse, de ter uma festa toda decorada. Quantos relatos nós já tivemos aqui dentro de pessoas durante o almoço no nosso aniversário comunitário, falar, olha, é a primeira vez que eu estou tendo uma festa de aniversário, uma pessoa com 40 anos de idade, entendeu? Ou outro dias aqui no Papai Noel também, né? O Miro fez um relato, falou, é a primeira vez que eu vou tirar foto com o Papai Noel, eu estou com 60 anos. Então são coisas que, para às vezes, parece tão simples, mas para a vida dessas pessoas é algo digno, né? Acho que nós oferecemos aqui, através da ajuda de vocês, do trabalho dos nossos voluntários aqui, que estão sempre com a mão na massa aí, né, Nilson? Então, só tenho a agradecer a Deus por poder participar de um projeto desse. Agradecer a presença de vocês também aqui hoje. Espero que tenha sido satisfatório, assim como é para mim também poder refletir, bater um papo, poder pensar mais, colocar o coração mais em sintonia com Deus, para que a gente consiga sentir-se mais grato pelo que nós somos. Vamos fazer uma prece agora, pois nós temos o atendimento dos passes. Quem quiser receber o passe é só ficar no local. Quem se sentir bem já está liberado. Esperamos vocês na próxima oportunidade. Sessão de psicografia aqui na Casa Espírita, dia 15 de novembro, a próxima agora esse ano. Quem tiver interesse de participar, a partir da 1h da tarde, como sempre. Nosso bazar vai ser no dia 15, vai ser um sábado antes, né, provavelmente. Então vai ser dia 8. Então temos bastante trabalho aí para quem quiser nos ajudar, fazer parte dessa instituição aqui, não só de longe, mas podendo trabalhar também, será sempre muito bem-vindo. Tudo bem? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que a gente consiga colocar dentro do nosso coração essa luz que Ele nos acolhe, que nos emana, que a gente consiga transformar todo o ensinamento em meios práticos que nos afastem das más decisões, das más escolhas. Que a gente consiga, com serenidade, superar as dores, as dificuldades, entendendo que tudo que chega até nós tem um propósito maior de nos ensinar, de nos doutrinar. Nada vem para nos fazer sofrer. Nem mesmo as maiores das dores têm o intuito de nos machucar, mas sim de nos afastar daquilo que está nos incomodando naquele momento. Que a gente tenha a sabedoria de reconhecer as oportunidades que Deus nos dá todos os dias para poder agir em favor de nós mesmos, transformando as nossas consciências, buscando com sabedoria colocar a nossa vida em sintonia com Deus, para que a gente não fique se lamentando muitas vezes de coisas que passam por nós e só percebemos tarde demais às vezes a importância que aquilo tinha na nossa vida. Mas Deus, com sua genialidade, bondade e amor, ternura por nós, faz com que a nossa vida seja eterna e nada que realmente possui valor se perca. Que a gente tenha consciência e possa viver gratos do tempo que podemos já viver ao lado de coisas tão importantes, mas extremamente felizes por poder saber que tudo isso que está para nós é eterno e jamais será afastado do nosso coração. Porque aquilo que o amor une, nada separa. Aquilo que Deus cria, nada destrói. E aquilo que nós fazemos em benefício nosso ou alguém, o tempo guarda para nós. Que Jesus nos abençoe, nos acolha, nos traga luz para essa vida e para esses dias que nos seguem. Que assim seja.